Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem está falando é o seu âncora favorito, Cristiano Barba, lá do Benzina no Meião, do Teologia de Boteco, do Pausa e do Gole, esse podcast que você está vendo e ouvindo agora. Essa semana saiu aí um programa Provocações, lembra? Com o Abu Janra? Mas agora não é mais com o Abu Janra, agora é com o Marcelo Taz, aquele carequinha que era lá do CQC, um programa que é um dos que patrocinaram, em parte, a ascensão ao estrelato do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, bota na conta deles também. E rolou uma entrevista, uma tentativa, né, de uma entrevista como eram aquelas do Abu Janra, com o Danilo Gentili. Danilo Gentili é esse que eu já falei aqui, defendendo ele, pasmem senhores, defendendo Danilo Gentili nesse programa. No qual o Danilo Gentili falou que o patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, parecia um estelionatário por conta de frases como Eva viu a uva. Na verdade, essa frase está errada, porque se não me engano, ele diz Ivo viu a uva. E é engraçado porque o Taz, na sequência, ele provoca, né, como é o título do programa, e pergunta, diz uma outra frase. Daí o Danilo Gentili fala, não, mas eu não conheço nenhuma frase, né, eu não decorei nenhuma frase, porque eu não gosto dele, então eu não sei nenhuma frase. Bom, estelionatário, né, vamos ver o que quer dizer estelionatário, né, uma pessoa que pratica o estelionato. Bom, segundo o Código Penal Brasileiro, estelionato é é capitulado como crime contra o patrimônio, título 2º, capítulo 6º, artigo 171, sendo definido como obter para si ou para outro vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Talvez o que o Danilo Gentili tenha tentado dizer é que o professor Paulo engana as pessoas com as frases que ele diz. Mas é oportuno salientar e evidenciar o fato de que o próprio Danilo Gentili assumiu ali que não sabe nenhuma frase, que não teve interesse em conhecer ou decorar ou qualquer coisa assim, porque não gosta do professor Paulo Freire. Bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa gostar para conhecer. Aliás, se você não gosta, é muito mais importante conhecer. Não conhecer o Paulo Freire não é um problema para ninguém. Afinal de contas, ele é um pensador, né, da área da pedagogia, e quem não tem interesse na área da educação, talvez não tenha interesse em conhecer. Contudo, se você tem interesse em criticar o projeto do Paulo Freire, se você tem interesse em criticar o método que o Paulo Freire utiliza, você precisa conhecer. Porque na maioria absoluta das vezes, as pessoas que se colocam contra o professor Paulo Freire são pessoas tais quais o Danilo Gentili, que não fazem a mínima ideia do que o professor Paulo Freire fala e são motivados pura e simplesmente por uma raiva irracional, por um ódio irracional, sem qualquer fundamento. O único fundamento que eles têm, e que ele alega no vídeo, inclusive, isso não estou inventando, é que ele não gosta das pessoas que defendem o Paulo Freire. E isso aí, meus amigos, é muito legal você pensar. Porque com o mesmo... E né, no programa, o Danilo Gentili fala que ele é cristão, que ele é batista, não importa exatamente a religião dele, ele fala que ele é cristão. Mas seguindo a mesma lógica do Danilo, a gente poderia dizer que a gente odeia Jesus, porque a torcida dele, né, os fãs de Jesus, têm feito cada vez mais merda, aqui no Brasil e pelo mundo. A bancada evangélica é talvez um dos maiores desserviços que existem no Brasil desde há muito tempo. Os pastores das igrejas neopentecostais, bom, eu não preciso nem dizer o quão estelionatário muitos deles são. Muito mais estelionatários do que o Danilo Gentili sugeriu que o professor Paulo Freire fosse. Eu não sei exatamente em que situação financeira o professor Paulo Freire morreu, mas aparentemente não morreu rico.
Diferente da maioria dos pastores neopentecostais que a gente vê por aí, enganando as pessoas. Pastores esses que são, em certa medida, representantes de Cristo na Terra. Se a gente vai odiar o Paulo Freire por raiva das pessoas que defendem ele, talvez seja o caso da gente se revoltar contra Jesus também, não? Talvez seja o caso da gente se revoltar contra o próprio cristianismo e pedir para que, assim como muitos pedem para que o Paulo Freire seja deposto do cargo de patrono da educação brasileira, talvez seja o caso de a gente pedir para que a igreja cristã ou a fé cristã seja aniquilada do Brasil. Você não acha? Você não acha que segue a mesma lógica que o Danilo Gentili utilizou? Pois é. Enfim, antes que alguém me acuse de estar pregando ódio contra os cristãos, eu quero dizer que eu sou cristão. E por mais que eu odeie muitos representantes, entre aspas, de Jesus Cristo, muitos pastores, por conta da postura completamente criminosa que eles têm, eu continuo cristão, porque eu compreendo as verdades bíblicas, eu compreendo as coisas que estão escritas lá e aquilo para mim faz muito sentido. Talvez eu recomende para o Paulo, recomende para o Gentili e para os críticos do Gentili também fazer isso. Que tal a gente ignorar então um pouco os defensores do Paulo Freire, que eu nem sei por que ele odeia tanto, enfim, ignorar um pouco os defensores e partir para o texto do Paulo Freire, partir para a proposta do Paulo Freire, porque é isso que eu faço para não largar a mão de ser cristão. Porque se eu for fiar toda a minha fé nos representantes, entre aspas, de Jesus, eu já teria abandonado a fé cristã há muito, muito tempo. O meu nome é Cristiano Machado e você encontra mais material como esse lá em teologiadeboteco.com.br. Se você quiser dar uma força com grana para esse projeto, entra em apoia.se/teologiadeboteco. Então é teologiadeboteco.com.br ou apoia.se/Teologia de Boteco. Esse texto também vai estar no formato podcast e vai estar no YouTube. E aqui no Instagram também. Ou lá no Instagram e aqui no YouTube. Ou aqui no podcast, no YouTube e no Instagram. Vocês entenderam. Um abraço a todo mundo e façam esse vídeo chegar no Danilo Gentili. Beleza? Valeu!